O Senhor é poderoso, a palavra do Senhor é rica, é forte, é poderosa, e vem em nossa direção e fala conosco, aleluia, conforme a vontade e o querer dEle, porque Ele é poderoso, Ele que nos alimenta. Aqui a palavra do Senhor que está dizendo sobre o povo de Israel, o povo que Deus fez uma aliança com ele, um povo que Deus ajudou, sustentou, mas o povo sempre com a sua desobediência, desobedecia ao Senhor, aleluia, e o Senhor ele permitiu que o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, viesse, invadiu Jerusalém, destruiu e levou esse povo cativo. E esse povo estava numa terra distante, triste, né, sem esperança, se sentindo até mesmo esquecido. Aleluia. Aquele povo, ele estava se sentindo esquecido, longe da sua pátria, numa terra distante. Porque eles falaram, o Senhor, aleluia, o Senhor me desamparou, né? Estamos esquecidos aqui. Aleluia. Mas tem um Deus que não nos esquece. Aleluia. Como aquele povo estava se sentindo ali desamparado, triste, devido à sua desobediência, por não ouvir a palavra do Senhor, por não dar crédito àquilo, aleluia, que o Senhor um dia chamou eles. Esse povo escolhido por mim, para que me desse louvor, né? Aleluia. Mas o povo só desobedecia, só corrompia. E aqui o Senhor, ele está dando uma palavra de conforto para esse povo. Aleluia. Mas Sião diz, aquele povo diz, já me desamparou o Senhor e se esqueceu de mim. Aleluia. Sião quer dizer o povo diz, o Senhor já me desamparou, já esqueceu de mim. Mas o Senhor diz, pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadece dele, do filho do seu ventre, mas ainda que essa se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti, porque na palma das minhas mãos tenho te gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Aleluia. O Senhor, ele compara o amor dele como o amor de uma mãe, né? Uma mãe, ela cuida. Uma mãe, ela tem muito amor pelo seu filho. Muitas vezes ela nem se alimenta para alimentar o filho. E assim o Senhor compara muito mais o amor dele por nós, porque ele diz assim, eu amo vocês mais do que uma mãe ama vocês. Por quê? Porque ainda que essa mãe desampara seus filhos, mas eu, todavia, não desampararei vocês, porque o nome de vocês está escrito no meu coração. Aleluia, glória a Deus, porque o nome de vocês está escrito na palma das minhas mãos, está no coração de Deus, porque esse Deus não nos esquece. Mas muitas vezes nós passamos por provações, muitas vezes nós passamos por lutas, aleluia, mas a palavra do Senhor vai dizer, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Então, muitas vai ser as nossas aflições, muitas vai ser as nossas lágrimas, aleluia. Nós vamos passar por tantas coisas, mas o importante é nós reconhecer esse amor do nosso Deus por nós. O importante é nós sabermos que o Senhor está lá na glória. O Senhor, Ele está olhando para nós, Ele está contemplando a nossa dor, Ele está contemplando tudo que nós está passando neste mundo, Ele está vendo. Aleluia, glória a Deus. Por mais que nós passamos por duras provações, aleluia, mas o que importa é a chegada. O que importa é quando nós encontrar com o nosso Jesus. Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, Ele amou nós com um amor tão grande, que Ele enviou seu Filho Jesus para que morresse por cada um de nós. Mas muitas vezes nós deixamos de reconhecer a soberania do Senhor, porque nós começamos a olhar as coisas,
nós começamos a observar o vento, nós começamos a observar as provações, aleluia. Sempre, aleluia, que nós queira, aleluia, olhar para os ventos, para as provações. O Senhor lhe permite que venha mais vento, o Senhor ele tem a sua vara para nos corrigir. Assim como ele corrigiu aquele povo com uma vara, com o juízo, com o exílio, aleluia, aquele povo foi cativo em Babilônia, lá eles ficaram por 70 anos cativos ali, debaixo de sofrimento. Muitos diziam, cantam louvor de Sião, mas eles apenduraram as suas harpas, porque não tinha mais alegria, não tinha mais vigor. Porque quando nós se afasta da presença do Senhor, quando nós se afasta daquilo, aleluia, que o Senhor tem colocado para nós, que é a presença dEle, é o amor dEle, é fazer a obra dEle, é fazer a vontade dEle, é seguir os passos de Jesus. O Senhor, aleluia, Ele nos corrige. Mas muitas vezes é necessário nós passar pela prova. Como diz o louvor, vou passando pela prova dando glória a Deus. Será que nós conseguimos passar pela prova dando glória a Deus? Porque o Deus que permite a prova, Ele permite também a vitória. Vem um tempo de refrigério. O importante, aleluia, nós saber, aleluia, que tem um Deus que não nos esquece, tem um Deus que não desampara, tem um Deus, aleluia, que está olhando para nós, tem um Deus que está vendo as nossas aflições, porque, aleluia, um Deus que ainda do ventre, que nós está dentro do ventre, que Ele formou nossos ossos dentro do ventre da nossa mãe, aleluia, Ele viu nós se formando ali, porque Ele nos formou, Ele nos criou. Então nós temos um Pai que nos guia neste mundo, nós temos um Pai que nos conduz. Nós não estamos aqui porque nós quis estar, não. Nós estamos aqui porque tem um Pai que está nos guiando, está nos sustentando, está guardando a nossa família, está protegendo as nossas vidas. Mas nós não estamos livres de aflições, nós não estamos livres de ser perseguidos, porque por amor a Cristo, aleluia, nós somos perseguidos. A partir do momento que nós levantamos a mão e falamos, Jesus, eu te aceito, o Senhor me aceita, aleluia, glória a Deus, nós vamos perder amigos, nós vamos ficar só, muitos vão nos deixar, aleluia. Mas de uma coisa nós temos certeza, que o nosso Deus nunca vai nos deixar, nunca Ele vai nos desamparar, nunca, aleluia. Por mais que nós perdemos coisas, aleluia, mas nós sabemos, aleluia, que tem um Deus que está cuidando de nós. Eu tenho um louvor, eu gosto muito desse louvor, que diz, aleluia, quem no coração for mais ferido, mais daquela glória de ter, que diz, bem-aventurados que confiam no Senhor, como fez Abraão. Ele creu, mas ainda não via, mas assim a sua fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente o Senhor. Aleluia. Nós vamos ser odiados, porque a palavra do Senhor diz que, aleluia, antes de odiar nós, odiou primeiro Jesus. O que Jesus fez para tamanho ódio, para Jesus passar por tudo aquilo, e nós não temos passado um pouco do que Jesus passou por nós. Mas Ele veio para que nós possamos ser salvos por Ele. Ele foi o Cordeiro de Deus que derramou o teu sangue carmesim para tirar o pecado do mundo. Mas muitas vezes os pés vão indo para o abismo. Muitas vezes os pés vão indo, caminhando para o caminho de morte. Aleluia, como eu sempre digo, o amor, o dinheiro é a raiz de todo mal. E tem muitos que estão muito apegados com as coisas aqui, mas esquece da eternidade. As coisas aqui é passageira, tudo aqui vai passar. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas a eternidade é eterno, é gozo, é paz, é alegria. Mas nós precisamos andar junto de Jesus. Nós temos que fugir da aparência do mal. Nós vamos ser machucados, nós vamos ser feridos, nós vamos ser perseguidos, aleluia. Mas nós temos que sempre, é uma oração sempre que eu falo com o Senhor: dá em mim, Senhor, um coração puro, dá em mim, Senhor, um coração de criança, aleluia, para que eu possa amar e perdoar aqueles que me ferem, porque nós vamos ser feridos.
Nós vamos ser feridos, nós vamos ferir. Aleluia. Mas nós vamos aprendendo com o nosso erro. Aleluia. Nós temos que orar um pelo outro e clamando a misericórdia do Senhor, porque a qualquer momento nosso nome canta lá na eternidade. Hoje eu fui visitar uma senhora e ela chorava muito, falando para mim que quer que o Senhor leve ela logo, porque ela não aguenta mais sofrer na terra. Tem muitos que querem ir embora logo, porque não aguenta mais o sofrimento da terra, porque vê tanta coisa acontecendo na terra. Aleluia. Mas Jesus diz que o mundo jaz do maligno. Aleluia. Nós estamos neste mundo, mas nós sabemos que o Deus, aleluia, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Ele está nos protegendo. E eu falei para ela, aleluia, tudo é no tempo de Deus. A nossa vida é do Senhor. A hora que a sua senha cantar, o anjo te pega na sua mão e te leva para a eternidade. Aleluia. Porque nós temos sim que ter saudade do céu. Nós temos que ter saudade de Jesus. Quando nós olhamos para o céu assim, vê um infinito, umas estrelas que o próprio Deus criou. Quando nós olhamos para o mar, parece que não tem fim, mas o mar está separado para lá, porque Ele é tão poderoso que Ele fez tudo separadinho. Lá está o mar, está longe. Aleluia. Às vezes Ele permite que venha, aleluia, terremoto, tremer de terra, para que o povo venha acordar. Aleluia. Às vezes Ele permite que venha, aleluia, um vulcão, vem aquele vento forte e sai enrolando tudo para o povo despertar na presença dEle. Aleluia. Porque é tempo de despertar do sono espiritual. É tempo de se achegar ao Senhor. Chegarai-vos ao Senhor e Ele chegará a nós. Aleluia. Quando nós buscamos Ele de todo o nosso coração. O Senhor, Ele permitiu essa vara da correção para que aquele povo viesse entender, aleluia, que Deus, Ele está cuidando, mas Ele permite para que aquele povo viesse despertar. Aquele povo perdeu a alegria, porque quando nós distanciamos das coisas do Senhor, da aliança que nós fizemos com o Senhor, nós não tem alegria, nós não tem vigor. Aleluia. Mas quando nós viemos fazer a vontade do Senhor, a alegria do Senhor é nossa força. Então, por que não deixar Jesus feliz? Aleluia, glória a Deus. Nossa alegria de saber que o amor de Deus é tão grande por nós e que o nosso nome está gravado nas mãos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. O tempo está passando e o relógio do Senhor não para. Mas, aleluia, nós saímos daqui, nós entramos na nossa casa. Sabemos, aleluia, que é só o Senhor que está guardando a tenda. Que se não é o Senhor guardar, nada adianta. Porque tem um Deus que não dorme, não cochila. Ele está cuidando dos nossos. Nós estamos aqui, Ele está dando livramento para os nossos lá, Ele está protegendo. Aleluia. Como eu sempre digo, mãe de joelho é filho de pé. A partir do momento que nós entregamos tudo nas mãos do Senhor, nós podemos descansar. Ele vê as nossas aflições, Ele vê aquela ansiedade. Meu Deus, tanta coisa acontecendo, meu Pai, o que pode acontecer com meu filho, o que pode acontecer com a minha filha? Mas o que pode acontecer, tanta coisa está acontecendo por aí, tanta maldade. Mas o Senhor diz, entrega a tua ansiedade nas minhas mãos. Nós temos que entregar a nossa ansiedade nas mãos do Senhor e acreditar que o Senhor está cuidando. Não cai uma folha seca sequer de uma árvore se Deus não permitir. Porque o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas, Ele está no controle das nossas vidas. Aleluia. Ele está no controle da ida e volta, Ele está no controle, Ele está cuidando. As coisas não é como nós queremos, mas é como Ele quer, porque Ele é Pai, nós somos filhos. Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos, nós pensamos, é mais fácil desistir do que continuar. Aleluia. Mas eu digo que é mais fácil desistir do que continuar. Mas nós temos que segurar nas mãos de Jesus e continuar, e não desistir. Porque o vento, ele vem ao contrário para nós desistir. A angústia, as lágrimas vêm e molham o nosso rosto. Às vezes uma palavra que vem de encontro com nós,
aleluia, que fere nossa alma. A angústia faz as lágrimas cair. Mas nós sabemos, a partir do momento que eu li na palavra do Senhor, que a minha luta não é com o irmão, mas a minha luta é com o inimigo, que usa às vezes o ser humano que dá brecha para nos afligir. Eu amo aquela pessoa, estenda minhas mãos, eu tenho misericórdia da pessoa, eu não desejo mal, não, porque tem pessoas que falam, Deus pesa a mão, não, nós temos que falar, Deus abençoe. Assim como nós quer a benção para nós temos que desejar a benção para todos, aleluia, porque o Senhor, Ele dá o sol, é para todos, Ele dá a chuva para todos, o Senhor não faz exceção de pessoas, aleluia. O Senhor olha para todos nós igual, não vê nenhum melhor, Ele olha todos igual. Ele da sua morada, Ele contempla os moradores dessa terra como gafanhoto, que nós somos pequenininhos, aleluia. Os olhos do Senhor, aleluia, percorre a terra, os olhos do Senhor contemplam toda a terra. Ele está lá, Ele está aqui, Ele está em todos os lugares. Uma vez eu falei para a pessoa, a pessoa falou para mim, vai com Deus. Eu falei, fica com Deus. Aí a pessoa olhou para mim e falou, como é que faz? Ele vai ou ele fica? Aleluia. Eu falei, é melhor ele fazer os dois, porque Ele é poderoso. Aleluia. Ele está em todos os lugares, Ele está em nós. Aleluia. O Senhor, aleluia, Ele permite muitas vezes que nós chegamos, aleluia, e vê tantas coisas, tanta prova, tanta coisa, sufocando. Mas eu quero dizer que vem um tempo de refrigério. Aleluia, o tempo de cantar chega. O tempo, aleluia, o rei Nabucodonosor entrou lá e destruiu Jerusalém. Aleluia, aquele povo foi tirado da sua pátria e foi para uma terra estranha. Mas foi a permissão do Senhor. Aleluia. Muitas vezes nós falamos nunca mais, né? Quantas vezes eu falei, eu nunca vou morar no Moreira. A gente nunca deve falar nunca, porque eu nunca pertence a Deus. Aleluia, porque se eu falo nunca, se o Senhor fala vai. Eu falava nunca, aleluia, mas eu falava, porque o meu pensamento era esse. Mas quem dirigiu os meus passos foi o Senhor até aqui. Aleluia, glória a Deus. Então, aquilo que a gente fala não, o Senhor está falando vai. Aleluia. E o Senhor, aleluia, Ele permite. Ele é poderoso porque Ele tem uma obra conosco. Então o vento está soprando ao contrário, não vai para o Jardim Moreira, não vai, né? Aleluia. Mas o Senhor está falando vai, porque eu tenho uma obra contigo lá. Aleluia, glória a Deus. E eu creio, aleluia, que Deus, Ele é a resposta. Que nenhuma arma preparada contra a nossa vida vai prevalecer, porque há poder no santo nome do Senhor. Muitas vezes, aleluia, tem enfermidade que vem e parece que é o fim. Mas a enfermidade não é para a morte, é para a glória do Senhor. Aleluia. Porque quando nós olhamos para o problema, nós diminuímos o nosso Deus. Porque nós deixamos o problema maior do que o Senhor. Aleluia. Porque fala, aquele problema está grande. Mas Deus, Ele tem poder para resolver todos os problemas. Aleluia. Não tem problema que o Senhor não resolve. Aleluia. Então nós olhamos para o gigante e deixa o gigante maior do que o Senhor. Mas a partir do momento, aleluia, que nós pegamos e entregamos nas mãos dEle, e confiamos e acreditamos, e clamamos Ele, e pedimos Ele força, renovo, aleluia, Ele cuida, Ele dá força, Ele dá renovo, Ele renova nossas forças, Ele nos dá vigor, aleluia, Ele tira a angústia, Ele tira a tristeza, Ele tira, aleluia, glória a Deus, a depressão, que é a doença do século, do momento, que é uma coisa que dói muito, é uma coisa que tem paralisado o ser humano, aleluia, tem tirado a força do ser humano. Mas nós temos que lutar, porque Jesus diz assim, no mundo vos tereis aflições, mas tende bom ânimo, aleluia, eu venci. Então Ele diz, no mundo vai ter aflição, mas tende bom ânimo, eu venci. Então se o Senhor, Ele venceu, nós com a ajuda dEle, nós também vamos vencer. Aleluia, porque a partir do momento que nós clamamos aos céus e buscamos a força lá de cima,
Aleluia. Ele diz: eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então Ele é o mesmo, Ele não muda, Ele é. Aleluia. E não tem outro Deus além dele poderoso. Aleluia, em batalha. Um Deus que vence as pelejas, um Deus, aleluia, que tudo pode. Um Deus dono das nossas vidas. Então o amor do nosso Deus é comparado mais que uma mãe. Porque ainda que essa mãe desampara seu filho, mas o Senhor não nos desampara. Aleluia. O Senhor, Ele tem um caminho na tormenta e na tempestade. Nós passamos pela tormenta, nós passamos pela tempestade, nós passamos. Mas é através da tormenta e da tempestade que nós chegamos a Deus. Aleluia. Porque quando nós passamos pelo problema, o vale da sombra da morte, que todos nós temos passado pelo vale da sombra da morte, a nossa morte ser determinada para aquele dia, para aquela hora, aquele segundo. E aí vem o Senhor com as mãos dele poderosa e nos livra do laço da morte. Não é mais uma chance, é o Senhor que livrou. Aleluia. Porque se nós morresse do jeito que nós estávamos, nós ia para o inferno. Que o inferno não é para nós, mas muitas vezes nós caminhamos com as nossas próprias pernas. Aleluia. Porque nós desobedecemos, como é que esse povo quebrou aliança com o Senhor pela sua desobediência. Aleluia. Pelo que eles faziam que desagradava o Senhor, eles foram parar no exílio. Aleluia. Ficou cativo lá pela sua desobediência. Aleluia. E assim somos nós. Muitas vezes nós desobedecemos o Senhor e vamos para caminhos que a gente pensa que é um caminho perfeito, é um caminho de diversão, mas o fim daquele caminho é morte e perdição. Aleluia. Mas Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a vida. Quem vem para Jesus encontra a vida. Aleluia. Ele é a fonte de água viva. Aleluia. Quem tem sede, vem a mim e beba. Beba da água que o Senhor tem para nós, que é o Espírito Santo que desce sobre essa terra seca. Aleluia. Nos dá vigor. Aleluia. Jesus, glória a Deus. Jesus, Ele é a fonte de água viva. E Ele tem cura para nós. Aleluia. Ele quer, aleluia, nos dar dessa água, que é o Espírito Santo, para que venha nos dar vigor. Aleluia, glória a Deus. Jesus, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Esse pão que alimenta a nossa alma. Nosso corpo, nós comemos nossa comida, nosso pão daqui da terra, sacia esse corpo. Mas a nossa alma precisa desse pão celestial, que Jesus diz: quem de mim se alimenta, aleluia, tem vida. Então nós vamos se alimentar da palavra do Senhor, que a palavra do Senhor é vida. A palavra aqui, aleluia, é uma palavra que vem para mim, que eu recebo essa palavra com muito amor. Que por mais que muitos me esqueceram, por mais que muitos me abandonou, por mais que aqueles que eu precisava ser cuidada, eu fui abandonada. Aqueles que eu precisava de amor, carinho, uma palavra eu te amo, sofri desprezo. Mas o Senhor diz: quando seu pai e sua mãe te desamparar, eu vos recolherei. Então, aleluia, Ele, por mais que eu se senti um dia abandonada, desprezada, mas foi o Senhor, porque o Senhor, Ele permite que nós perde o chão. O Senhor, Ele permite que nós perde tudo, para nós entrar na presença dEle. Aleluia, glória a Deus. Para que nós viemos falar que Ele é poderoso, tem vitória. Ainda que tudo está perdido, tem vitória. Porque Ele é Pai, nós somos filhos. Então nós temos que honrar esse Pai, nós temos que seguir esse caminho. Aleluia. Aquele povo estava se sentindo desamparado, mas o Senhor diz, aleluia, que Ele não esquece, porque tem um Deus que não nos esquece. Tem um Deus que nós fomos criados por Ele. Nós estamos gravados nas mãos dEle. Aleluia, glória a Deus. E assim eu quero glorificar o Senhor
e agradecer por essa oportunidade em nome de Jesus. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.